Passei anos fazendo hora extra, pulando jantares e economizando cada centavo para comprar aquela pequena casa de praia no litoral de Santa Catarina. Era para ser a minha paz. O meu lugar para respirar depois de anos, carregando o peso de todo mundo nas costas. Mas, para sua minha família, paz parecia posse. Eles chamavam a casa de nossa. Transformaram meus fins de semana em retiros familiares. E quando Vital finalmente disse não, eles nem se deram ao trabalho de perguntar. Imprimiram 150 convites de casamento com o meu endereço e chamaram isso de amor. Descobri tudo quando dirigi até lá, para uma sexta-feira tranquila, e dei de cara com um arco de casamento montado no meu quintal. Minha irmã estava lá, num vestido branco de ensaio. Minha mãe dava ordens como um general. E estranhos andavam pela minha sala de estar, como se eu já tivesse morrido e deixado a casa de herança. Foi aí que algo dentro de mim quebrou. Mas não foi de raiva. Foi de clareza. Eu não gritei. Em vez disso, assinei um contrato de aluguel com uma empresa de turismo corporativo e esperei. No dia da montagem, quando a equipe apareceu com contratos legais em mãos, minha família finalmente aprendeu o custo de chamar de seu o que era meu. Mas antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo, ou me conte de onde você está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se você encontrar algo na minha história que toque o seu coração, por favor, inscreva-se no canal. Isso ajuda mais pessoas como nós, pessoas que foram desvalorizadas, a finalmente terem suas vozes ouvidas. Meu nome é Eduardo Paiva. E foi assim que recuperei o que era meu. A viagem de Curitiba até o litoral sempre foi um chamado para mim. Aquela neblina suave descendo a Serra do Mar, os pinheiros inclinados em direção à água, a areia brilhando dourada na luz do fim da tarde. Aquele era meu pedacinho de solidão, conquistado com anos de jantares perdidos, turnos duplos e planilhas intermináveis. Mas naquela sexta-feira, assim que meus pneus trituraram o cascalho da entrada da minha casa de praia, a paz que eu tanto desejava se transformou em algo afiado. 3 SUVs desconhecidos estavam estacionados onde meu carro costumava ficar. Tive que manobrar num ângulo estranho só para caber atrás deles. O balanço da minha varanda rangia com o vento e, acima dele, algo capturava a luz. Tecido branco, tremulando como fantasmas. Então, ouvi a voz dela. Eduardo, você chegou bem na hora. O tom da Daniela, brilhante e autoritário, cortou a brisa do mar. Caminhei em direção ao jardim e parei, estático. O gramado que eu tinha cortado no fim de semana passado havia sido tomado por fileiras de cadeiras brancas, viradas para um arco semi-construído, enrolado em eucalipto falso. Cordões de luzes pendiam das vigas da minha varanda, enganchados nos suportes de aço que eu tinha acabado de trocar no domingo anterior. Um homem numa escada perguntou onde podia ligar a estação Stenson. Uma mulher com um blazer floral acenou para ele em direção à árvore perto do barranco. No centro de tudo estava a Daniela. Prancheta na mão, a luz do sol refletindo em seu cabelo enquanto ela se virava para mim. O sorriso dela era automático, brilhante demais. Timing perfeito, disse ela, como se eu fosse um funcionário contratado. Precisamos da sua opinião sobre o mapa de assentos. Minha voz saiu arranhada da garganta. O que está acontecendo aqui? Ela piscou, como se fosse óbvio. O casamento, claro. A mãe disse que você estava de boa com isso. Dei um passo à frente, notando os envelopes elegantes de cor creme espalhados sobre uma mesa dobrável. Peguei um deles, meus dedos apertando o murcho do papel. Letras em relevo brilhavam sob a luz do sol. Casa de praia da família Paiva. 150 convidados.
Celebração de 3 dias. Meu pulso desacelerou. Aquele tipo de calma que vem antes da tempestade. Você vai fazer seu casamento aqui? Na minha casa? Nossa casa. Ela corrigiu, com aquele tom condescendente que usava sempre que queria alguma coisa. Você mal usa isso aqui, de qualquer forma. Antes que eu pudesse responder, uma mulher se aproximou. Terno alinhado, sorriso profissional. Valéria Cho, organizadora de eventos. Você deve ser o irmão generoso de quem tanto ouvi falar. Que local deslumbrante. Temos essa data reservada há meses. Meses. Repete baixinho, examinando a decoração, as pegadas afundando no meu gramado, os cabos correndo pelo deck que eu tinha invernizado à mão. Meus 8 ganchos de sustentação estavam todos tensionados sob um peso que nunca foram projetados para suportar. Daniela soltou uma risada curta. Você devia ter vindo mais cedo. Poderíamos ter usado uma ajuda para mover as caixas de flores. Olhei para ela. Olhei para o homem se equilibrando na escada. Para o caos construído sobre o que eu um dia chamei de meu. Então eu vi no convite. O logotipo, hospedado pela família, usava exatamente a mesma fonte que eu desenhei para os meus documentos de seguro residencial, o que significava que alguém tinha pegado aquilo dos meus arquivos antigos de e-mail. Alguém tinha fingido ser eu. Eu não gritei. Eu não xinguei. Simplesmente dobrei o convite, deslizei para o bolso da jaqueta e disse: "Preciso de 30 minutos." Daniela franziu a testa. "Onde você vai?" Não respondi. Passei pelos caminhões, passei pela mulher colando arranjos florais no corrimão da minha varanda e saí pelo portão. Enquanto entrava no meu carro, o vento trazia a velha frase da minha mãe como um eco. Nesta família, é mais fácil pedir perdão do que permissão. Olhei para trás uma vez. A casa tremulava atrás da neblina, suas linhas silenciosas, quebradas por cadeiras brancas e luzes emaranhadas. Girei a chave e dirigi para longe. O convite dobrado queimava no meu bolso como uma prova de crime. Eu não ia lidar com isso com raiva. Eu ia lidar com provas e com a lei. Naquela noite, meu apartamento em Curitiba parecia menor do que o normal. A luz da luminária batia na borda da minha mesa, espalhando-se sobre pastas abertas e recibos que marcavam cada hora que eu tinha passado pagando pelo que eles chamavam de nosso. Abri meu notebook, digitei Casamento Daniela, Paiva Litoral, na barra de busca, e lá estava. O painel dela no Pinterest, criado há 8 meses. Cada imagem batia como um soco lento. Minha varanda, meu deck, minha árvore decorada com luzes de fada. A legenda dizia: "Casa de praia do meu irmão, nosso local perfeito para o casamento." Depois, Instagram. Uma foto de 3 semanas atrás, Daniela e seu noivo, o Nicolas, brindando com champanhe na minha varanda. A legenda: "Vitória final do local. Abençoada demais." Dezenas de comentários abaixo diziam: "Eduardo é tão generoso, que irmão doce." Meu maxilar travou. Eu passei meia década economizando para aquele lugar, e eles transformaram meu esforço em uma hashtag. Abri meus arquivos antigos de e-mail. Uma conversa da minha mãe com a tia Sandra piscava para mim. "O Eduardo não usa muito a casa. Deixe a Dani cuidar dos detalhes. É mais fácil pedir desculpas depois." As palavras pousaram pesadas. Sempre a mesma desculpa. Abri o cofre, embaixo da minha mesa, tirei a escritura do imóvel e a apólice de seguro. Cada linha trazia apenas um nome: o meu. A cláusula do seguro me encarava. Exclusão. Eventos comerciais ou não aprovados, sem cobertura suplementar. Significava que se alguém tropeçasse durante aquele casamento, eu seria legalmente responsável. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu vizinho, seu Hélio,
que morava 2 casas abaixo na praia. Muita gente te entrando e saindo da sua casa essa semana. Tudo certo? Aí? Digitei de volta. Ainda não tenho certeza. Então mandei mensagem para a Camila, minha amiga mais antiga e terapeuta, que me acompanhou durante a pós-graduação. Onde está essa linha entre ajudar a família e deixar que eles tomem conta de tudo? Ela respondeu quase instantaneamente. A linha está onde você é o único pagando a conta. Encarei aquela frase por um longo tempo. Então o Davi, meu colega do TI do banco, me mandou uma mensagem tarde da noite. Ele tinha ouvido partes da minha história e ofereceu ajuda. Ainda tem aquela conta antiga na nuvem que sua mãe criou? Posso recuperar os grupos de chat deletados se você quiser. Hesitei, mas enviei o acesso para ele. Meia hora depois, meu telefone acendeu de novo. Você não vai gostar disso, escreveu o Davi, anexando capturas de tela de um grupo chamado Operação Casamento Família Paiva. Abri as imagens, meu coração acelerando. Lá estava. Uma planilha organizada, rotulada Fornecedores. Na coluna local, dizia Casa de Praia Paiva. Status: Proprietário de acordo. Na coluna de observações, não marquem o Eduardo. Deixem a mãe falar com ele depois. Por um momento, fiquei sentado lá, com as mãos imóveis. A traição não foi barulhenta. Foi sistemática, limpa, planejada, como um evento em si. Expirei, empurrei minha cadeira para trás e comecei algo novo na minha mesa. Um gráfico em papel quadriculado. No topo, escrevi Mapa da erosão. De um lado, listei 5 anos de datas. Do outro, escrevi cada vez que eu tinha mandado mensagem para eles, dizendo: Por favor, liguem antes de ir. 24 mensagens no total. Ao lado de cada uma, adicionei o custo que eu paguei depois. Taxas de limpeza, reparos, itens desaparecidos. A última entrada, escrita à tinta, mais escura que o resto, dizia: Montagem de casamento não autorizada. Danos pendentes, emocionais e financeiros. Quando terminei, fechei o notebook e apaguei a luz. Pela primeira vez, não me senti com raiva. Apenas resoluto. Isso não era sobre puni-los. Era sobre parar a lenta erosão que tinha comido tudo o que eu construí. Dei uma última olhada na escritura, nos papéis do seguro, no convite dobrado, na minha mesa. Então sussurrei. Metade para mim mesmo, metade para aqui a casa a quilômetros de distância. Você é minha. E eu cansei de pedir permissão para provar isso. Naquela noite, tomei 3 decisões: troca de fechaduras, instalação de câmeras e uma notificação formal para cada membro da família. Quando a manhã chegasse, a maré finalmente mudaria. A manhã de sábado em Curitiba veio afiada e fria, aquele tipo de ar que te acorda antes do café. Estacionei do lado de fora do escritório do Dr. Leonardo Barros, um prédio pequeno, perto do centro cívico. A sala de espera zumbia levemente com o som de uma impressora, daquelas antigas. Leonardo me cumprimentou com sua calma habitual, o tipo de homem que já viu toda a briga de família terminar em papelada. Ele leu meu arquivo em silêncio. A escritura, a apólice de seguro, fotos impressas do meu gramado, alinhado com cadeiras dobráveis. Quando ele finalmente olhou para cima, sua expressão carregava aquela gravidade quieta que advogados usam quando estão prestes a te dizer algo difícil, mas necessário. Eles estão usando sua propriedade para um evento não autorizado. Isso é um pesadelo de responsabilidade civil, disse ele, batendo nos papéis. Se alguém se machucar, você é pessoalmente responsável. Seu seguro negaria o pedido. Então, vamos tornar isso blindado. Ele me entregou um checklist. Substitua
todas as fechaduras. Envie notificação formal por escrito para todos os familiares. E o dedo dele pausou na página. Garanta essa ocupação legal durante o mesmo fim de semana. Essa é a sua válvula de segurança. Sem confronto, sem drama. Apenas a lei. Ao meio-dia, eu estava numa loja de ferragens comprando uma fechadura digital e 4 câmeras com sensor de movimento. O vendedor tentou me empurrar um plano de armazenamento na nuvem, e eu quase ri do absurdo que era comprar paz de espírito na prateleira. Mas a paz tinha se tornado algo pelo qual eu precisava pagar. No balcão, vi meu reflexo na porta de vidro da loja. Olhos cansados, ombros mais retos do que costumavam ser. Talvez limites envelheçam a gente, mas eles também nos definem. Passei a tarde no banco, minha segunda casa. Entre revisões de empréstimos e chamadas de clientes, imprimi os últimos rascunhos do meu mapa da erosão. O mesmo gráfico que fiz na noite anterior, agora encadernado numa pasta. Minha chefe, Fernanda, parou no meu cubículo. Você está na fila para aquela promoção, Eduardo, disse ela. Mantenha a cabeça no lugar. Sorri, pensando na ironia de finalmente estar aprendendo a ter firmeza fora do trabalho. Quando meu turno acabou, liguei para a Expedições Costa Verde. A coordenadora, Ivana Silva, soava eficiente, sem rodeios. Estamos procurando uma propriedade no litoral para nosso retiro de resiliência marinha. 3 fins de semana, 20 pessoas, tranquilo. Perfeito. Negociei firme. Uso exclusivo, depósito de segurança, cláusula de inspeção antes e depois da ocupação e cobertura de seguro para todos os hóspedes. Quando finalizamos o contrato, as datas coincidiam exatamente com o fim de semana do casamento da Daniela. Não por vingança, mas por estratégia. Assinei eletronicamente enquanto estava sentado no meu carro. O som suave, confirmando minha assinatura, pareceu o sino de encerramento de uma versão antiga de mim mesmo. Eu não estava retaliando. Eu estava reivindicando. Naquela noite, instalei as novas fechaduras pessoalmente. Cada clique da furadeira mordendo a madeira era como uma pontuação. Uma câmera na varanda, uma acima da cozinha, uma no corredor, uma virada para o quintal, onde o arco estava. Testei cada ângulo, depois salvei as transmissões num drive criptografado. Eu não queria confronto, apenas evidências. Na minha mesa da cozinha, digitei um único e-mail endereçado a cada contato da família que eu tinha. Com efeito imediato, o acesso à Rua das Conchas, número 42, requer permissão direta. Todas as chaves extras estão inválidas. O sistema de segurança está ativo. Para quaisquer visitas futuras, por favor, coordenem comigo por solicitação escrita. Anexei uma foto da caixa de chaves removida. Li o e-mail mais uma vez, firme, e cliquei em enviar. Quando me recostei, senti algo desenrolar dentro de mim. Não era alívio. Era determinação. Abri minha gaveta, deslizei o mapa da erosão para dentro e escrevi num post-it amarelo. Lembre-se, você não está punindo ninguém. Você está prevenindo perdas. Ao sair do meu apartamento naquela noite, o vento trazia o som fraco de sinos de vento de uma loja próxima. Então, quando cheguei à minha casa de praia, na manhã seguinte, substituí o velho sino de vento enferrujado na varanda por um novo. Aço fino. Tom nítido. O som era claro e seco, cortando o ar do oceano. Sussurrei para essa casa silenciosa. Desta vez, você vai ecoar a minha voz, não a deles. Antes de voltar para Curitiba, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ei, é o Nicolas. Eu disse para a Dani que ela devia ter te perguntado primeiro. Se as coisas ficarem feias, estou do lado dos limites. Encarei a tela, surpreso com a decência vinda de alguém preso no fogo cruzado. Digitei de volta. Obrigado. Isso era tudo o que eu sempre precisei que alguém dissesse. Naquela noite,
Dormi profundamente pela primeira vez em meses. Lá fora, a maré subia contra as rochas, constante e certa, obedecendo a leis mais antigas que família ou perdão. A noite de segunda-feira veio embrulhada numa tensão educada. A mensagem da minha mãe dizia: jantar no restaurante Porto Fino, só a família. Vamos limpar o ar. O tipo de mensagem que soa como paz até você perceber que é uma intimação. Quando cheguei, o restaurante estava quieto, exceto pelo som de jazz ambiente e o tilintar baixo dos talheres. A recepcionista me levou a uma mesa redonda, iluminada por uma luz âmbar. Minha mãe, Eliana, estava sentada, impecável com suas pérolas. Meu pai, Geraldo, já estava bebericando um uísque. Os olhos da Daniela estavam vermelhos, o rímel grosso pelo esforço de não chorar. Tia Sandra estava ao lado dela, a bússola moral, autonomeada da família. E de frente para eles, sorrindo educadamente demais, estava Valéria Shaw, a organizadora do casamento. Não era um jantar, era um tribunal. Eliana falou primeiro. Eduardo, você envergonhou sua irmã. Tudo o que queríamos era um dia bonito. Você sempre foi o responsável. Por que não ser gracioso só dessa vez? Meu pai recostou-se, a voz medida. Filho, eu te criei melhor que isso. Um homem não humilha sua família, especialmente não uma mulher na semana do casamento dela. Daniela se endireitou. Você está estragando tudo por causa do seu orgulho. Aquela casa foi feita para nós. Você só assinou um papel para provar um ponto. Esperei, deixando o barulho assentar. Quando o silêncio finalmente caiu pesado, coloquei uma pasta na mesa. Dentro estavam capturas de tela impressas. 5 anos de mensagens de texto, cada uma sendo uma variação do mesmo pedido. Por favor, me avisem antes de ir. 24 vezes no total. Bati na pilha levemente. Você tem razão, Daniela. Não é sobre orgulho. É sobre propriedade e respeito. Valéria ajustou os óculos, limpando a garganta. Bem, se serve de consolo, eu tenho um e-mail seu confirmando o evento, meses atrás. Ela deslizou o tablet pela mesa. A mensagem brilhava com meu nome. Eu me inclinei. O endereço do remetente dizia eduardo.paiva@gmail.com. Minha mãe vacilou. Ah, isso. Eu criei isso anos atrás para que todos pudessem falar com você facilmente. Encontrei os olhos da Valéria. Esse e-mail não é meu. Quem quer que o tenha usado cometeu falsidade ideológica. Em termos jurídicos, isso é fraude. O sorriso da Eliana falhou. O ar mudou. Aquele tipo de silêncio que vem quando a verdade perfura o etiqueta. Meu pai limpou a garganta. Nós não levamos uns aos outros para o tribunal, filho. Não é isso que famílias fazem. Olhei diretamente para ele. E famílias não forjam permissão para pegar o que não é delas. Por um longo momento, ninguém falou. O garçom se aproximou, hesitou e recuou silenciosamente. Continuei, calmo, mas afiado. Vocês entendem que se um convidado se machucar, o seguro recusa a cobertura? Eu seria o processado, não vocês. É sobre isso que estamos falando. Responsabilidade civil, não lealdade. Daniela revirou os olhos, mas sua voz tremeu. Você está distorcendo tudo. Nós só queríamos uma memória. Uma memória construída sobre a assinatura de outra pessoa. Eu disse. A tensão era uma coisa viva. Meu pai alcançou sua bebida. Minha mãe enxugou o canto do olho como se estivesse performando luto. Então, de repente, outra voz rompeu o impasse. Na verdade, alguém disse atrás de mim. Ele não está errado. Nicholas estava na ponta da mesa, ainda com a roupa do trabalho, a gravata frouxa.
Ele parecia exausto, mas certo do que dizia. Eu disse a eles que deveríamos ter perguntado: você não pode construir um casamento na propriedade de outra pessoa, Dani. A expressão da Daniela rachou. Por que você está aqui? Porque estou cansado de fingir que não cruzamos uma linha, respondeu ele. Ele se virou para mim. Desculpa, cara, você estava certo. O silêncio que se seguiu pareceu mais limpo do que qualquer pedido de desculpas. Minha irmã agarrou a bolsa e saiu tempestuosamente, os saltos estalando contra o piso. Minha mãe chamou por ela, meio levantando, mas o movimento morreu na metade. Peguei meu casaco nas costas da cadeira. Agradeço o jantar, disse eu, uniformemente. Mas isso não é mais uma conversa. Eduardo. Minha mãe começou, desesperada para recuperar o controle. Vamos todos respirar fundo. Hoje não, eu disse, já me afastando. Lá fora, o ar cheirava a chuva. As luzes da cidade brilhavam contra o asfalto molhado. Caminhei pela calçada, minha respiração visível, meu coração firme pela primeira vez em anos. Pensei em cada vez que disse sim, quando queria dizer não. Cada momento em que troquei ressentimento silencioso por uma paz que nunca durava. Agora, eu tinha terminado de negociar com a maré. Naquela noite, de volta ao meu carro, olhei para o contorno fraco da serra e sussurrei as palavras que vinha construindo há anos. Eu não sou mais a areia da praia deles. Eu sou a maré. E dirigi para casa, sabendo que a próxima onda não seria minha para suportar. Seria deles para enfrentar. A manhã da montagem parecia que o mar em si estava prendendo a respiração. Um céu cinza pálido pairava baixo sobre o litoral, e o vento açoitava a vegetação de restinga, espalhando maresia pela estrada. Do meu carro, estacionado do outro lado da rua, observei a casa onde construí minha solidão se tornar um palco para a celebração de outra pessoa. Às 9 da manhã, um caminhão de entrega roncou na entrada, seus pneus achatando o puro cascalho que eu tinha nivelado no mês passado. 2 homens saíram, carregando caixas de lírios brancos. Moviam-se como se fossem donos do lugar, passando guirlandas florais pelos ganchos da minha varanda. Meu maxilar travou quando um deles se equilibrou no meu corrimão para pendurar luzes. De onde eu estava, as lâmpadas pareciam uma corrente de invasão. Às 9h45, o SUV da Valéria chegou. Ela saiu de salto alto, inadequado para a areia, latindo ordens num fone de ouvido. Uma faixa se desenrolou sob sua direção, impressa em elegante escrita dourada. Bem-vindos ao casamento. Meu nome, minha casa, apagados por uma nova identidade para a qual nunca dei consentimento. Exatamente às 10h03, vans brancas com o logotipo Expedições Costa Verde viraram a ser esquina, pontuais, profissionais, inevitáveis. 7 funcionários em camisas polo, combinando saíram, cada um carregando pranchetas. Observei pelo binóculo, enquanto a gerente, Ivana Silva, se aproximava da Daniela, que estava perto do arco, segurando sua própria prancheta como um escudo. Ivana estendeu a mão e um pacote de papéis. Bom dia, estamos aqui para montar o retiro corporativo. Temos o contrato assinado para ocupação total neste fim de semana. Do meu carro, pude ver a confusão se espalhar pelo jardim como uma onda. A postura da Daniela endureceu. Minha mãe parou no meio da frase, seu arranjo floral caindo das mãos. Meu pai avançou, interceptando Ivana com autoridade forçada. Eu não me movi. Meu telefone vibrou uma vez. Uma mensagem de Ivana. Chegamos. Contrato apresentado conforme instruído. Então, meu telefone tocou de novo. Daniela. A voz dela atingiu meu ouvido antes mesmo que eu pudesse falar. Que diabos você está fazendo? Este é o meu casamento. Mantive meu tom equilibrado. Não, Daniela. Esta é minha propriedade.
atualmente ocupada sob um acordo legal. Você deveria ler as letras miúdas antes de planejar um evento. Você pode cancelar isso, ela gritou. São convidados! São hóspedes pagantes, disse eu calmamente. E eles têm o direito de estar aí. Uma pausa, depois o som da voz da minha mãe, fraca ao fundo, suplicando. Deixe-me falar com ele. O telefone trocou de mãos. Eduardo, querido, ela começou com a voz trêmula, com aquela suavidade que costumava usar para embrulhar manipulação. Isso já foi longe demais. Nós te pagamos o que quer que eles estejam dando. Apenas cancele o contrato. Olhei para o horizonte. O mar parecia uma chapa de metal martelado. Eu não preciso do dinheiro de vocês, mãe. Eu preciso do meu limite. A voz dela quebrou. Você está nos humilhando. Não, eu disse. Vocês fizeram isso quando fingiram que eu tinha concordado. A linha ficou muda. Do outro lado da rua, o caos floresceu. A equipe da Ivana começou a descarregar equipamentos, rolando carrinhos de mesas dobráveis, passando por familiares atônitos. Valéria estava congelada, com o fone de ouvido turul. Um dos funcionários ofereceu a Daniela a cópia do contrato para assinar como cortesia antes de começarem a montagem. Ela bateu na mão dele, derrubando a pasta, as páginas se espalhando pelo gramado. Vocês não podem simplesmente tomar o meu casamento. Ivana não recuou. Então chamaremos a polícia para verificar a posse. Estamos operando sob um contrato de locação assinado. Sugiro que liberem a área. Pela primeira vez, meu pai recuou. A cor sumiu do rosto dele ao perceber que ela não estava blefando. Vizinhos começaram a se reunir perto da cerca, sussurrando. Um homem com uma jaqueta azul levantou o celular e começou a gravar. Minutos depois, alguém postou o vídeo. Mais tarde, descobri que a legenda dizia: noiva perde local do casamento após reserva dupla com retiro corporativo. À noite, aquilo já teria se espalhado por cada canto da nossa família estendida. No carro, eu não me movi. O rugido do vento abafava as vozes. Meu pulso estava firme. Eu pensei que me sentiria triunfante, mas o que me invadiu foi algo mais quieto. Um alívio que doía. Abri meu diário no banco do passageiro e escrevi: se o oceano nunca quebra, ele estagna. Se a família nunca encontra resistência, ela apodrece. Quando fechei o caderno, a maré já estava subindo. 3 dias depois, fiz um café forte o suficiente para firmar minhas mãos. Meu apartamento em Curitiba estava limpo. Limpo até demais. Cada arquivo empilhado, ordenadamente, na mesa de carvalho, o pequeno projetor zumbindo levemente ao lado. Lá fora, o trânsito da cidade gritava, mas lá dentro, apenas o tic-tac baixo do relógio de parede preenchia o ar. Quando a batida na porta veio, eu já conhecia o ritmo. Firme do meu pai, hesitante da minha mãe. Abri a porta e encontrei os dois parados ali, vestidos como se fossem para a igreja. Os olhos da minha mãe estavam inchados. Meu pai carregava a atenção de um homem tentando manter o controle de uma narrativa que tinha escapado. Entrem, eu disse. Eles sentaram no sofá enquanto eu servia água em 3 copos. Meu pai falou primeiro. Você envergonhou essa família, Eduardo. Sua irmã está devastada. A Eliana nem consegue mostrar o rosto para as amigas. Apontei para o projetor. Então talvez seja a hora de vocês verem por que isso aconteceu. As luzes diminuíram quando cliquei no controle remoto. O primeiro slide apareceu na parede. Fotos da minha casa após as visitas deles. Uma mancha de vinho tinto se espalhando pela colcha da minha avó. Queimaduras de cigarro nos móveis do deck. Pegadas de cachorro com lama no tapete branco do meu quarto. Cada foto estava rotulada com uma data. Cada recibo de reparo assinado por mim.
Minha mãe piscou rapidamente. Isso não é justo. Nós não tivemos a intenção. Cliquei de novo. Um vídeo da câmera da varanda tocou silenciosamente. Minha mãe destrancando a porta, fazendo sinal para 6 pessoas que eu não conhecia entrarem, abrindo gavetas no meu quarto, apontando coisas como uma guia turística. A mão dela voou para a boca. Isso foi só... Eles queriam ver a vista. Isso, eu disse calmamente, se chama invasão de domicílio. A voz do meu pai ficou afiada. Não faça disso algo sobre coisas pequenas. Você transformou um mal-entendido numa guerra. Peguei outra pasta e deslizei pela mesa. Esta é a minha apólice de seguro residencial. Ela anula a cobertura para qualquer evento não registrado com mais de 10 pessoas. Se um convidado tivesse caído durante aquele casamento, o processo viria para mim, não para vocês. Isso não é um mal-entendido. Isso é risco. Ambos ficaram em silêncio. Pude ver a compreensão amanhecendo por trás da raiva. Em seguida, abri meu notebook. Na tela, apareceu o e-mail falso enviado para Valéria meses atrás. Meu nome, forjado. Permissão falsificada. Apontei para o endereço. Alguém usou isso para se passar por mim, eu disse. É ilegal. Meu advogado já confirmou isso. Minha mãe olhou para o colo. Nós só achamos que seria mais simples. Mais fácil pedir desculpas do que pedir, completei por ela. Por um tempo, ninguém falou. Então, tirei um último documento. Uma folha única, intitulada Termos de Relacionamento. Não estou aqui para punir ninguém, eu disse baixinho. Mas se vamos continuar sendo uma família, estes são os limites. Li cada linha devagar. Sem entrada, sem permissão por escrito. Todas as chaves extras devolvidas hoje. Meu endereço não deve ser usado para nenhum evento futuro. O maxilar do meu pai travou. Você não pode ditar termos para seus pais. Eu posso, eu disse. E eu estou, porque essa é a única maneira de eu continuar amando vocês sem ressentimento. Ele me encarou, preso entre o orgulho e a culpa. Os olhos da minha mãe brilharam. Então, lentamente, ela enfiou a mão na bolsa, tirou uma pequena chave prateada e a colocou na mesa. Meu pai hesitou, depois fez o mesmo. O som do metal batendo na madeira foi suave, mas definitivo, como o fechar de uma porta que tinha ficado aberta tempo demais. Deslizei 2 cópias do papel para eles. Vocês não precisam assinar. Isso não é um contrato. É um entendimento. A voz da minha mãe quebrou o silêncio. Eu nunca vi pelo seu lado. Encontrei o olhar dela. Eu nunca consegui ficar do meu lado até agora. Eles saíram em silêncio. Observei da janela, enquanto o carro deles desaparecia na rua. Voltei para assar a mesa. As 2 chaves estavam lado a lado, capturando a luz. Pequenas, amenas e comuns, mas pesadas com tudo o que um dia representaram. Confiança, intrusão, amor e perda. Juntei meus papéis e os deslizei para a gaveta rotulada Evidências. Desliguei o projetor e fiquei na sala silenciosa. Por anos, deixei minha família tratar minha casa como uma poça de maré onde podiam entrar e sair. Mas as marés mudam. E pela primeira vez, esta casa, minha vida, minha voz, tudo pertencia apenas a mim. 3 semanas depois que meus pais deixaram as chaves na minha mesa, o Pacífico parecia mais pesado, ou melhor, o Atlântico Sul. O céu pressionava baixo e cinza. Voltei para a casa de praia, depois que a equipe da Expedições Costa Verde terminou seu 3º retiro. O lugar estava impecável. Varanda varrida, corrimãos limpos,
sem digitais estranhas no vidro. Pela primeira vez, desde que assinei a escritura, a casa parecia lembrar de mim. Sentei nos degraus da varanda e observei as ondas, medindo forças com a areia. Meu telefone acendeu com o nome da Daniela. Deixei tocar. 1 minuto depois, o correio de voz dela chegou, respiração rápida e quebradiça. Você fez todo mundo se virar contra mim. Você ganhou. Feliz agora? Encarei a espuma do mar até a água borrar. Eu não queria vitória. Eu queria clareza. Eu queria que eles entendessem o custo de ser a única pessoa pagando. De volta a Curitiba, naquela tarde, minha chefe me chamou numa sala de conferências com paredes de vidro. Ela deslizou uma pasta. Seu plano de reestruturação foi aprovado. Você vai liderar o novo grupo de portfólio. Eu disse, obrigado, surpreso com o quão firme minha voz soou. Mais tarde, na minha mesa, percebi que não era apenas trabalho. Traçar uma linha em casa me ensinou a ficar de pé em salas, onde eu costumava encolher. Quando pisei no corredor, meu telefone vibrou de novo. Um e-mail do Dr. Leonardo. O lado da Daniela entrou com pedido de cancelamento da locação e danos à reputação. Li 2 vezes. Procurei pela raiva. Não encontrei nenhuma. Encaminhei para ele as fotografias do ano passado e as confirmações do contrato. 10 minutos depois, ele respondeu. Sem fundamentos. Aguarde a retirada do processo. Naquela noite, rolando a tela, antes de dormir, vi um post da Daniela. Uma foto antiga, nossa, na frente da varanda, na semana em que comprei a casa. Estou sorrindo, queimado de sol. Ela está apoiada no meu ombro. A legenda dizia, talvez eu tenha esquecido que às vezes limites são um tipo de amor. Os comentários diziam coisas como orgulhosa de você e que bom que você está assumindo isso. Eu não curti, não comentei, apenas deixei o calor sair do meu peito, lento e quieto. 2 dias depois, uma carta chegou na minha caixa de correio. Letra dos meus pais, formal e cuidadosa. A família Paiva gostaria de oferecer um pequeno encontro de agradecimento. Gostaríamos de saber se sua casa poderia estar disponível. Se você concordar, pagaremos o valor total do aluguel. Li 3 vezes, não porque estava considerando, mas por causa de uma frase que nunca tinha visto vindo deles. Se você concordar... Sentei na minha mesa da cozinha e escrevi de volta. Não, mas obrigado por perguntar. Assinei meu nome e senti algo se encaixar no lugar. Não era rejeição. Era vida adulta. Naquela noite, uma tempestade arrastou sua manga pelo litoral. Pisei no deck superior e me inclinei contra o vento. As equipes do retiro tinham deixado um pequeno mapa meteorológico na mesa de jantar. Espalhei-o ao lado das 2 chaves prateadas que meus pais devolveram e da carta de promoção do banco. Toquei cada um por sua vez e entendi a ordem das coisas. Casa. Trabalho. Eu. Sussurrei para a água escura. Isso não é mais apenas uma casa. É uma linha. Dormi com as janelas entreabertas e acordei com o ar limpo e a percussão suave das ondas. A fábrica de boatos continuaria girando. Algumas pessoas diriam que exagerei. Outras diriam que cresci. O oceano não se importava. Ele apenas continuava fazendo o que foi feito para fazer. E pela primeira vez em anos, eu também. 6 meses se passaram. O fim do outono fez o litoral de Santa Catarina brilhar. Luz como estanho, água como ardósia. O tipo de ar que te esfrega de dentro para fora. Repintei o acabamento, consertei uma seção da cerca, adicionei um longo banco de carvalho na varanda. No meu escritório, encaixotei arquivos antigos e limpei um espaço para um fim de semana livre que prometi a mim mesmo quando a papelada da promoção, finalmente, parasse de precisar de assinaturas.
A campainha tocou às 9 da manhã. Abri e dei de cara com a Daniela no degrau da frente, bochechas rosadas pelo frio, segurando uma cesta de maçãs. Ela ficou do lado de fora do portão. Estou perguntando se posso entrar, disse ela. Só se você disser sim. Por um segundo, fiquei apenas parado ali, ouvindo a frase que esperei anos para ouvir. Assenti e abri o portão. Sentamos à mesa da cozinha com 2 canecas de café. A casa parecia maior com ela falando baixo. O Nicolas e eu nos casamos no jardim dos pais dele, disse ela. Foi bom. Não foi a praia, mas foi nosso. Ela traçou a borda da caneca. Na cerimônia eu pensei, se você não tivesse feito o que fez, eu talvez nunca tivesse aprendido o que me pertence e o que não me pertence. Não corri para preencher o silêncio. O oceano lidou com as pausas para nós. Uma longa respiração contra a areia. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno porta-retratos de madeira. Dentro estava uma foto do dia em que assinei os papéis finais da casa. 2 crianças de óculos escuros, sorrindo, como se tivessem vencido o mundo. Ela deslizou a foto pela mesa. Quero que você fique com isso, para eu não esquecer. Sorri, apesar de mim mesmo. Eu nunca tive a intenção de te banir daqui. Eu disse. Só precisava que você batesse antes. Ela encontrou meus olhos e assentiu. Eu entendo. Da próxima vez, e toda vez, é com permissão. Quando ela foi embora, meu telefone vibrou com uma mensagem da mãe. Obrigada por receber sua irmã. Seu pai e eu esperávamos visitar na semana que vem, se você concordar. Digitei de volta. Sábado, às 15 horas. Estarei aqui. E apertei enviar, sem duvidar do sentimento. Sem raiva, apenas bordas. Limpo, firme, humano. No final da tarde, subi num banquinho e pendurei novamente o velho sino de vento que eu tinha tirado na primeira semana em que começaram a tratar a casa como um parque público. Estava arranhado e sem brilho, mas quando a brisa o encontrou, o som correu claro. Uma linha única de metal e ar que pertencia inteiramente àquela varanda. Fiquei lá mais tempo do que pretendia, deixando-o tocar. Levei meu diário para o banco e escrevi uma única frase. Eles devolveram as chaves, mas o que recuperei não foi metal. Fui eu mesmo. Então fechei o livro e desci para a praia, sapatos na mão, a água fria deslizando sobre meus tornozelos como um voto. Atrás de mim, a casa permanecia onde sempre esteve. Mas não era mais um campo de batalha. Era um limiar. Não um lugar para ser tomado, mas um lugar para ser bem-vindo. Virei-me quando o sino tocou novamente, uma nota brilhante roçando o vento, e entendi aquilo como uma resposta a tudo o que não sabíamos como dizer. Às vezes, é preciso perder a paz para aprender a protegê-la. Estabelecer limites não é crueldade, é amor com postura. Se essa história falou com você, deixe um simples oi ou me conte de onde você está assistindo. Adoro ver até onde nossas histórias chegam. E se você acredita que toda voz merece respeito, inscreva-se. Vamos continuar lembrando ao mundo que defender a si mesmo nunca é egoísmo.